abraço a você que chega junto aqui comigo para bater aquele papo, trocar aquela ideia de torcedor para torcedor, assim como nós fazemos todos os dias aqui nesse canal. Você que está aqui pela primeira vez e não conhece o canal, vou te deixar um convite para você se inscrever, assista até o final e se achar que vale a pena se inscrever aqui nesse canal, se inscreva. Se achar que não vale a pena, então fica a seu critério, beleza? Bom, pessoal, o GE repercutiu as falas do Gregory e também entrou nesse contexto, que são as duas competições que o Botafogo está disputando. Disputa de títulos em duas frentes não preocupa o Botafogo. Equipe de Arthur Jorge terá a missão de se manter na ponta do Brasileirão enquanto disputa semifinais da Libertadores. Giba Pérez, Guilherme Oliveira, Rafael De Angeli e Ricardo Lai. Vamos lá. A pausa para a data FIFA é parte do passado. E agora o Botafogo entra em reta decisiva de temporada com foco dividido. Essa expressão aqui eu não concordo muito. Foco dividido, porque o foco ele tem que estar total, igualmente nas duas competições, Campeonato Brasileiro e Libertadores. Foco dividido eu entendo como você se dividir a força nas duas competições. Dessa forma você não estará com a força totalmente voltada para uma única competição e divide essa força em duas. Eu não considero assim. Eu considero que o Botafogo ele tem que estar totalmente focado igualmente nas duas. 100% no Campeonato Brasileiro e 100% na Libertadores. E aí alguém pode dizer, mas não dá. Dá sim. Cada jogo é uma final, cada jogo é uma decisão, mesmo sendo Campeonato Brasileiro, pontos corridos, cada jogo vale 3 pontos. Cada 3 pontos é uma final. São 9 finais do Campeonato Brasileiro. O campeão é aquele que fizer mais pontos. Então, cara, cada jogo é uma final. Cada 3 pontos é uma decisão. Então você tem que batalhar em cada jogo para ganhar os 3 pontos. Batalhar, se dedicar para vencer cada jogo e somar os 3 pontos. Porque isso é que dá o título na reta final. Continuando. Líder do Campeonato Brasileiro, a equipe tenta se manter no topo enquanto disputa as semifinais da Libertadores a partir do dia 23 de outubro contra o Peñarol. Manter o foco no Brasileirão enquanto disputa uma fase tão decisiva do torneio continental é sempre motivo de dilema para os times por conta do calendário inchado do futebol brasileiro. A máxima vale ainda mais no caso alvinegro, em que uma eventual conquista em Buenos Aires representaria um título inédito. A final da Libertadores é dia 30 de novembro, supondo que o Botafogo seja campeão da Libertadores. E ainda não tenha sido campeão do Campeonato Brasileiro, faltando 3 rodadas. Se o título do Campeonato Brasileiro ainda não estiver decidido, não é porque ganhou a Libertadores que vai abrir mão do Campeonato Brasileiro. Tem que continuar focado para vencer o Brasileiro. Essa reta final de temporada é a reta final de temporada mais importante da história do Botafogo. Nunca houve uma reta final de temporada tão importante na história do Botafogo quanto nessa de 2024. O Botafogo nunca chegou na reta final de temporada com condições de ganhar 2 títulos de expressão. Então, é foco total nas duas competições. Tem que lutar pelas duas. Conquistar os 2 títulos na mesma temporada é um feito para poucos. Só o Flamengo em 2019 e o Santos de Pelé em 62 e 63 conseguiram. Só o Flamengo e o Santos conseguiram. Flamengo em 2019, né, que foi campeão brasileiro e Libertadores, e o Santos de Pelé em 62 e 63 foi campeão dos 2 também. Mas só os 2 times? Nenhum outro time foi campeão de Brasileiro e Libertadores, além do Flamengo e Santos, na mesma temporada? Essa informação eu desconhecia. O São Paulo, 2005, ganhou Libertadores e Mundial, mas foi campeão brasileiro? Eu sei que o São Paulo teve um tricampeonato, né? Ali nos anos 2000. Não sei se foi 2006, 2007, 2008 ou 2005, 2006. Foi
2006, 2007, 2008. O São Paulo não ganhou o Brasileiro em 2005. Então, realmente pode ser que essa informação aqui esteja correta mesmo. O volante Gregory acredita que ter chances em duas frentes está longe de ser um problema. E aí o Gregory diz: atrapalhar não vai. É um momento bom. Não tem por que atrapalhar nosso trabalho. Tem que encarar da melhor forma, que é ver o próximo jogo. Exatamente. Na quarta-feira, que a gente vai jogar contra o Peñarol, é só quarta. A gente tem sexta-feira contra o Criciúma antes. No caso, o próximo jogo. Amanhã, no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro. É esse jogo que ele se refere. Então ele diz que tem que pensar antes no Criciúma para depois pensar no Peñarol. Ou seja, pensar jogo a jogo. Cabeça é sempre que o próximo jogo é o mais importante. É exatamente isso, cara. É exatamente esse o pensamento que tem que ter todos os jogadores do Botafogo, comissão técnica, Arthur Jorge, diretoria. Mas eu acredito que realmente seja esse o pensamento. Eu acredito que... Porque é o correto, cara. Não tem como pensar de forma diferente. O discurso interno é de pensar sempre no próximo jogo. É uma espécie de mantra repetidos por todos os jogadores internamente e pela comissão técnica. O próprio Arthur Jorge, sempre que é perguntado, foca na próxima partida sem projetar no longo prazo. Até aqui, o elenco tem conseguido, com muito sucesso, conciliar os dois torneios. Os comandados de Arthur Jorge conseguem manter a intensidade, mesmo com a sequência de partidas, mesmo quando ele repete a escalação. Acho que a gente tem que manter o que está fazendo. Não viver o amanhã, viver o presente. Pensar no jogo de hoje. O de amanhã a gente esquece. Depois que passa o jogo, a gente pensa no próximo. E aí são palavras do Vitinho, então outro jogador também falando acerca disso. O foco nosso tem sido já há uns 3 meses. A cada mês que passa, a gente entra em uma decisão. É jogo após jogo. Não dá pra gente pensar em uma competição ou em outra. É exatamente isso, cara. É exatamente isso. Porque no Brasileiro são 38 rodadas. Na Libertadores tem fase de grupos, depois de mata-mata. É cada um estar na melhor versão para ajudar o Botafogo a conquistar títulos e marcar o nome na história do clube. Quem disse isso foi o goleiro John. Então, pessoal, que bom, né? Que bom que eles estão pensando assim e continue praticando isso, colocando isso em prática, que com certeza mantendo essa pegada. Porque é o que eu falo aqui já, cara, há muito tempo. Regularidade. Tendo regularidade, as coisas acontecem. Mantendo uma regularidade de bons resultados, uma regularidade de boas atuações, de bons resultados dentro de campo e em constante evolução tática, técnica, evolução defensiva, ofensiva, as coisas acontecem e o resultado são conquistas. Beleza, pessoal? Então, vamos por mais. Vamos por coisas grandes. Um abraço.